Opa, e aí, beleza, meu amigo? Palpite de futebol para o dia 30 de junho, quarta-feira. Eu sou o Carlos, apostador profissional, e no vídeo de hoje vou compartilhar os meus palpites com vocês. Não esqueça de se inscrever, deixar seu joinha no vídeo e vamos para os palpites de hoje. Vem comigo! Meu primeiro palpite vai ser o Fortaleza contra a Chapecoense, jogo do Campeonato Brasileiro, Série A, né? O Fortaleza em 7 jogos foram 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, 10 gols marcados e apenas 5 gols sofridos, está na 4ª posição com 12 pontos. A Chapecoense em 7 jogos ainda não venceu, foram 4 empates, 3 derrotas, 12 gols sofridos e apenas 6 gols feitos. Está aqui em 18º com apenas 4 pontos. O Fortaleza no seu último jogo empatou com o Grêmio fora de casa por 0-0 e a Chapecoense também viu um empate fora de casa contra o Atlético Paraná por 2-2. As duas equipes vêm de bastante empates, né? Os últimos 5 jogos do Fortaleza, 3 acabou empatado. A Chapecoense dos últimos 4 jogos acabou empatado, bastante empate, né, as equipes. Já no confronto direto em 2019 se enfrentaram as equipes em 2 jogos, a Fortaleza venceu os 2, tanto em casa quanto fora de casa. O Fortaleza joga dentro de casa, é um time mais organizado que a Chapecoense. O meu palpite para esse jogo é que o Fortaleza deve vencer essa partida, ou para o mercado de gols, que haja no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. Fortaleza para vencer, ou no mercado de gols, Fortaleza e Chapecoense, que haja no mínimo 2 gols, over 1,5. O próximo jogo é o Internacional contra o Palmeiras. O Palmeiras está na 3ª posição, né? Em 7 jogos, venceu 4, perdeu 2, empatou 1, 13 gols feitos e 9 gols sofridos, está com 13 pontos. O Internacional está em 13º, não começou bem o Campeonato Brasileiro, o Internacional. Em 7 jogos aí venceu 2, empatou 3 e perdeu 2, 8 gols feitos e já sofreu 11 gols. O último jogo do Internacional foi contra o América fora de casa, empatou por 1-1 e o Palmeiras venceu o Bahia dentro de casa por 3-2. Os últimos confrontos aqui entre as equipes, o último jogo foi em 2020, o Internacional venceu o Palmeiras por 2-0. O Internacional como mandante contra o Palmeiras, seus últimos 5 jogos aí não perdeu nenhum, foram 3 vitórias e 2 empates, né? O Palmeiras tem dificuldade quando joga contra o Internacional fora de casa. Eu vejo um confronto bem equilibrado entre Internacional e Palmeiras, mas você vê que no histórico o Palmeiras tem dificuldade de vencer o Internacional lá na casa do Inter. O meu palpite para esse jogo é a favor do Inter, hipótese dupla, ou no mercado de gols que haja menos de 3 gols na partida, under 2,5. Internacional ganhando um empatão, hipótese dupla, né? Ou Palmeiras contra o Inter, que haja menos de 3 gols na partida. Bom, o meu terceiro palpite é o Santos contra o Sport. O Santos está na 6ª posição, né? 7 jogos venceu 3, empatou 12 e perdeu 2. 9 gols feitos, 7 gols sofridos, tem 11 pontos. O Sport está na 15ª posição, em 7 jogos só venceu 1, tem 2 empates e 4 derrotas, já sofreu 7 gols, só marcou 4. O Santos vem de vitória contra o Atlético Mineiro, né, por 2-0. Tinha vencido o São Paulo aqui, empatou com o Grêmio. Vem de 3 jogos bem difícil aí o Santos, né? O Sport vem de um empate contra o Cuiabá, tinha perdido para o Corinthians. No confronto direto você vê que o Santos leva vantagem. O Santos como mandante, os seus últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1. O Sport fora de casa, os últimos 5 jogos não venceu nenhum. São 3 derrotas em 2 empates. E no confronto direto o Santos como mandante leva vantagem contra o Sport também. O meu palpite para esse jogo é que o Santos deve vencer essa partida, ou para o mercado de gols que haja no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. Santos para vencer, ou Santos contra o Sport que haja no mínimo 2 gols, over 1,5. O nosso quarto palpite aqui é clássico, né? O Corinthians contra São Paulo. O Corinthians está em 11º, em 7 jogos venceu 2, empatou 3 e perdeu 2, 6 gols feitos, 6 gols sofridos, tem 9 pontos. E o São Paulo está em 17º, decepção até agora o São Paulo, em 7 jogos não venceu nenhum, foram 4 empates, 3 derrotas, apenas 4 gols feitos, 9 gols sofridos. O Corinthians vem de um empate contra o Fluminense por 1-1 e tinha vencido o Sport por 2-1. O São Paulo vem de 5 jogos sem vencer, como eu já disse, ainda não venceu esse Campeonato Brasileiro. Vem de um empate contra o Ceará aqui fora de casa por 1-1. No confronto direto, Corinthians e São Paulo, o Corinthians como mandante, você vê que o Corinthians leva vantagem, o São Paulo tem uma dificuldade enorme quando joga na casa do Corinthians. Você vê que a última vitória do São Paulo contra o Corinthians foi em 2014, venceu por 3-2. De lá para cá, o Corinthians ou venceu ou empatou, o Corinthians leva vantagem quando joga dentro de casa contra o São Paulo. O que me chamou a atenção para esse jogo de Corinthians e São Paulo foi as cotações. As cotações aqui abriu a favor do São Paulo. Eu não vejo esse favoritismo para o São Paulo. O Corinthians joga dentro de casa, vem levado vantagem quando joga contra o São Paulo. O Corinthians pode vir cair nas pernas, mas quando joga clássico, ele se cresce bastante nos clássicos, endurece bastante. Eu não acredito que o São Paulo é favorito para esse jogo, essas cotações deviam estar ao contrário, a favor do Corinthians. Tendo essas cotações aqui na mesa, o meu palpite para esse jogo é hipótese dupla a favor do Corinthians, porque eu acredito que esse jogo tem uma chance grande também de dar empate. O meu palpite vai ser hipótese dupla a favor do Corinthians, ou que haja menos de 3 gols na partida, under 2,5.
Corinthians hipótese dupla, né, ganhando ou empatando, ou Corinthians contra o São Paulo, que haja menos de 3 gols na partida, under 2.5. Fechou, pessoal? Esses foram meus palpites jogos para quarta-feira. Espero que você tenha gostado. Não esquece de analisar, ver se você concorda ou discorda comigo, tudo bem? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e até a próxima, meus amigos. Fui!